Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem por aí. Infelizmente, por conta de um problema com a minha internet, eu não consegui falar com vocês hoje ao vivo, né? Fiquei extremamente triste que a gente não conseguiu estar juntos, mas a gente vai marcar um novo encontro, podem ter certeza, né? Nem que seja para o próximo sábado, a gente conversa sobre isso. Vou até mandar uma enquete para vocês para que a gente possa conversar e ver o horário para a gente fazer aí essa nossa aula, mas eu não quero deixar de passar para vocês aqui algumas coisas muito importantes que nós conversaríamos hoje, né? Então, eu quero conversar com vocês sobre o processo da ansiedade pela neurociência, ou seja, qual é o envolvimento do cérebro nas crises de ansiedade. A gente vai explorar como que o cérebro está envolvido no processo de ansiedade e nos ataques de pânico, incluindo o papel fundamental da amígdala cerebral na regulação da ansiedade. Então, a gente vai entender o processo por trás das crises de ansiedade e por que a gente acaba tendo aí muita dificuldade para estar lidando com isso, com toda essa sintomática que acontece conosco, tá ok? Então, não se esqueçam, a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso. Vou passar para vocês algumas técnicas importantes e a gente vai, com certeza, ao longo da semana, fazer o nosso encontro ao vivo, se Deus quiser. Vamos em frente. Bom, precisamos entender qual é o papel do cérebro no processo de ansiedade. O primeiro é que nós temos uma parte no cérebro que nós chamamos de amígdala cerebral. É uma estrutura que é presente no sistema límbico, é particularmente importante na regulação da ansiedade. Podemos dizer que a amígdala cerebral é aquele botãozinho que a gente tem dentro do cérebro, é uma sirene de alerta que acaba sendo ligada quando estamos expostos a situações que o nosso cérebro entende que são situações que colocam a nossa vida em risco, que colocam a nossa vida em ameaça. Então, o cérebro, ele aciona a amígdala cerebral ela faz uma liberação, né, de hormônios estressores, nos preparando para essa resposta de luta e fuga. Eu preciso garantir minha sobrevivência, então eu vou lutar ou eu vou fugir. Então a amígdala cerebral é responsável por detectar e avaliar as situações de ameaças ou até perigos, ativando essa resposta que a gente conversou de luta e fuga nos momentos que a gente fica ansioso, perdão. E aí vocês vão perceber, gente, que a amígdala cerebral ela, ela acaba no processo de ansiedade, de pânico, estando aí, vamos dizer, de uma forma bem exemplificada, ligada o tempo inteiro. Então, é como se o cérebro de uma pessoa que sofre de transtorno ansioso, transtorno de pânico, estivesse com esse botãozinho de alerta, com essa sirene de alerta, ligada o tempo inteiro. E isso vai ocasionando a perda da qualidade de vida, porque a pessoa vive ativando essa resposta de luta e fuga no dia a dia dela, e isso vai deixando com que ela fique muito cansada, muito exausta, justamente por conta dessas questões que ela acaba vivenciando, dos sintomas físicos e emocionais diariamente, tá? Então, os mecanismos envolvidos na crise de ansiedade, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando da ativação da amígdala, ou seja, a amígdala cerebral ela é ativada, isso desencadeia uma resposta àquele fator estressor, ou seja, vamos supor que eu estou agora aqui e de repente eu me deparo com um pitbull solto na rua me olhando. A minha amígdala cerebral ela vai ser ativada. Isso vai desencadear uma resposta de estresse, ou seja, epa, eu estou em perigo. E o que vai acontecer com isso? O sistema nervoso simpático, que é uma parte aí do nosso sistema nervoso, é ativado. E aí resulta no aumento da frequência cardíaca, você começa a ficar com a respiração acelerada, os músculos começam a ficar tensos, a liberação de hormônios de estresse, esses sendo a noradrenalina, a adrenalina, o cortisol, e tudo isso faz com que você viva uma tensão absurda por conta daquela ameaça que você percebeu. Os sintomas emocionais, eles são também intensos. O medo de morrer, o medo excessivo de acontecer alguma coisa muito ruim, angústia, né? Você fica com preocupações excessivas, a sua cabeça passa N pensamentos. Tem pessoas que até paralisam, não conseguem agir, ficam paralisadas, né? Então, tudo isso acaba acontecendo no mesmo momento que a pessoa está passando por aquela situação de ameaça. E tudo isso faz parte
desse processo que nós temos no nosso cérebro, da ativação da amígdala cerebral, que é aquela sirenezinha de aviso que você está correndo algum tipo de risco, o sistema nervoso simpático, e aí vem os sintomas físicos e emocionais. Gente, qual é o problema disso aqui? Isso aqui é um problema? Não. Isso se torna um problema quando a gente ativa isso frequentemente, ou seja, quando esse mecanismo ele está desenfreado, ele está sendo ativado com frequência e sem ter nenhum tipo de ameaça. O que, que eu quero dizer com isso? A gente acaba visualizando as coisas ao nosso redor como uma ameaça, a gente vê isso como um perigo, né? E esse perigo que a gente vê é um perigo que não existe. Ou seja, às vezes você olhou aquele cachorro ali, né, e ele não vai te atacar, pode ser que ele seja um cachorro manso, mas o nosso instinto de sobrevivência ele é ativado. Em outras questões, eu estou passando por uma situação muito complicada, às vezes eu posso ver aquela situação complicada como um perigo, como uma ameaça, quando na verdade aquela situação complicada ela não é perigosa, eu preciso só resolvê-la. É um problema rotineiro, é uma questão que eu preciso tomar decisão. Eu fico pensando no que vai ser, como que vai ser o futuro. Você está utilizando, então, toda essa mecânica cerebral diariamente, e isso está fazendo com que você entre nesse esgotamento físico e mental, justamente por conta desse sofrimento, tá? Bom, a gente falou das crises de ansiedade, agora a gente precisa falar dos ataques de pânico. O que que são os ataques de pânico? Que esse é o tema do nosso sétimo encontro, que é compreendendo e lidando com os ataques de pânico. Então, falamos um pouquinho agora do nosso sexto encontro, que é a ansiedade e neurociência, e como o cérebro está envolvido no processo. Eu espero que você tenha entendido isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ataque de pânico. Gente, qual é a diferença da crise de ansiedade para o ataque de pânico? O que que difere uma coisa da outra? A gente precisa entender o seguinte: os ataques de pânico são episódios intensos de medo e ansiedade. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Ou seja, se eu na ansiedade já tenho medo, se eu na ansiedade já tenho episódios grandes, intensos, de preocupação excessiva, de medo, onde eu fico armando a amígdala cerebral constantemente, é como se no pânico isso fosse muito maior. É como se fosse o ápice da sua ansiedade. É como se você chegasse lá no pico da tua ansiedade, está sentindo aquele pânico, aquele medo excessivo, intenso, que é fora da realidade, que acaba realmente fazendo com que muitas pessoas tenham desrealização, elas acabam tendo dissociação de realização da nossa do nosso momento, do momento real que ela está vivendo ali. Ela tem sintomas físicos muito intensos, geralmente acompanhados por falta de ar, palpitação, tontura, sensação de perigo iminente, medo de morrer, pressão arterial elevada, a pessoa tem sudorese, mas tudo é muito intenso, sudorese, simulação de infarto no miocárdio, porque a pessoa acha que está infartando, ela tem aquela sensação de dor no peito, de pontada, é como se realmente ela estivesse simulando um infarto. E muitas pessoas, quando têm ataque de pânico, elas correm para o hospital, elas vão para o pronto atendimento. Eu não vejo nada de errado nisso. Se você tem dúvida se é uma crise de pânico ou um ataque de cardíaco, vá para o hospital. Não há problema nenhum. Chegou lá, percebeu que é uma crise de pânico? Ok. Fez exames? Confirme então para você mesmo que você não tem nada. Se você fez exames, procurou um especialista e não deu nada no teu exame, isso é pânico, isso é ansiedade, tem que ser tratado. Agora, se você tem dúvida, corre para o hospital. Não fique em casa, não. Corre para o hospital, porque é importante você tirar suas dúvidas. Inclusive, esse tirar as dúvidas também vai te auxiliar a você lidar com as suas crises de pânico, porque elas são muito tensas. Realmente, o sofrimento de uma crise de pânico, para quem passa, é um sofrimento muito doloroso, tá? E existe uma regulação, uma desregulação do neurotransmissor que a gente chama ele de GABA. Os ataques de pânico eles estão associados a um grande desequilíbrio na regulação do neurotransmissor GABA, que é o quê? É aquele neurotransmissor que vai desempenhar um papel muito importante na modulação da ansiedade. Ou seja, é esse neurotransmissor, que é o GABA, que ele modula, ele regula, ele civiliza a nossa ansiedade. E quando isso, infelizmente, não acontece na crise de pânico, ou seja, a crise de pânico ela traz aí uma bagunça para esses neurotransmissores, a gente acaba não tendo a regulação desses neurotransmissores e tendo sintomas muito intensos. É por isso que acaba sendo muito mais intenso do que uma simples crise de ansiedade,
que já não é simples, né, gente? Muitas vezes a crise de ansiedade ela acaba sendo muito intensa também, acaba trazendo um sofrimento muito grande para quem enfrenta elas no dia a dia, tá? Então, como é que a gente tem que lidar com as crises de ansiedade e ataque de pânico, gente? Primeiro, a gente tem que aprender a reconhecer os sintomas, tá? Praticar técnicas de relaxamento, como a gente já tem aprendido. Buscar apoio e buscar terapia. São os pontos importantes para que a gente possa trabalhar. Uma outra coisa importante, a gente precisa aprender a lidar com uma técnica muito interessante, que é a técnica do acalme-se. Eu vou ensinar essa técnica para vocês hoje. No próximo vídeo, estarei encaminhando para vocês essa técnica. Eu espero que vocês utilizem ela. Vocês vão ver o quanto que essa técnica é maravilhosa. Ela é incrível para que você possa sair do processo de crise de ansiedade ou mesmo de um ataque de pânico. Gente, a gente entendeu nessa aula como a gente reconhece os sintomas, o que são as mecânicas da neurociência aí do cérebro que estão envolvidas no processo de ansiedade, e eu espero que no próximo encontro agora a gente consiga conversar um pouco sobre a técnica Calms e que você coloque ela em prática no seu dia a dia, tá bom? Um grande abraço para você, a gente vai se falando e até o nosso próximo encontro.